Desde que eu era nova, eu sempre senti um desejo muito forte de, depois que eu terminasse o ensino médio, separar o meu tempo e realmente dar para Deus e me especializar nas coisas em sonhos que Ele tinha colocado dentro do meu coração. E no meu último ano do ensino médio, eu comecei a pesquisar tudo e Deus colocou... De repente, Ele me mudou todos os meus planos e me mandou para um lugar bem longe de casa, coisas que eu tinha sonhado, mas eu não esperava que acontecesse. E em menos de 3 meses, Ele mudou todos os meus planos e eu fui para o CFNI, Cristo para as Nações, lá em Dallas. E faz 1 ano e meio que eu tô lá e tem sido um processo muito grande e de muita transformação para mim. Muitas vezes as pessoas pensam que eu tô lá só me divertindo, aprendendo a palavra e é só isso e é fácil. Mas não é, porque quando você diz sim para Deus, Ele entra nos quartos mais escuros e Ele começa a tratar com você e moldar o seu caráter. Porque Ele não vai te usar se você é o mesmo de sempre. Ele não pode te usar se você não decide sair da sua área de conforto e fazer coisas, viver os sonhos dele. E durante esse período, cada dia ele realmente foi me mostrando tudo que estava errado e foi realmente moldando o meu caráter. E esse semestre ele me deu a oportunidade de ir para uma viagem missionária. E lá todo ano a gente pode ir, tem 10 países diferentes que a gente pode ir. E eu fiquei muito animada quando eu vi, legal, vou pra Europa, vou pra, sei lá, pra África. E comecei a me planejar, e aí Ele começou a falar no meu coração, não, você vai pro Brasil. Aí eu, não Deus, eu não quero ir pro Brasil, isso é meu país, eu posso fazer viagem missionária lá quando eu quiser. E ele falou, não, você vai pro Brasil, eu tenho te chamado pro Brasil e eu quero te usar nessa viagem. E comecei o processo, eu não tinha dinheiro para ir e eu mandei cartas para pessoas chegadas que eu pensei que poderiam me ajudar. E de uma forma milagrosa foram $3.500, eles foram todos levantados por doações. Não deixe que dinheiro atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele realmente é o dono do ouro e da prata. E se você está no centro da vontade dele, Ele vai abrir portas que você nem imagina. Quando eu cheguei na viagem, eu pensei que ia ser... a gente só vai ministrar ali, vai ser legal. Mas de novo Deus começou a tratar em coisas comigo. Realmente é muito cansativo e você tem que se acostumar a estar ali sempre focado, não perder o foco por causa do seu cansaço. E foi em pequenas coisas. Quando eu cheguei lá, a gente chegou em Salvador, eu queria só traduzir durante as ministrações, porque eu tava com muito medo de orar pelas pessoas e falar alguma coisa que não tem nada a ver. Os americanos podiam orar por eles e eles não iam entender, mas o que eu falasse em português, eu tinha que falar e falar certo, porque as pessoas tinham uma expectativa muito grande, porque a gente era um grupo de fora e tudo isso. E aí depois do 3º, do 4º dia, que eu tava só traduzindo, a minha líder veio pra mim e ela falou, tem algo, e começou a orar por mim, ela falou, tem um profético, realmente um dom profético muito grande dentro de você, e você não tem tido ousadia para usá-lo, e o Espírito Santo quer fazer muito através de você, mas você precisa ter ousadia para se deixar ser usada por Ele. E aí, a partir daquele dia eu comecei a orar pelas pessoas e veio todo esse discernimento sobre mim, coisas que muitas vezes eu só olhava para as pessoas e sabia o que estava acontecendo com elas, ou porque elas não estavam sendo curadas, porque tinham outras coisas acontecendo na vida delas. E teve uma noite específica que a gente começou a orar por cura nas pessoas, e eu nunca pensei que eu seria usada para orar por alguém e essa pessoa seria curada. E eu comecei a orar por essa senhora, ela não podia andar, uma das pernas dela, ela tinha caído, tinha se machucado, ela era bem velhinha e ela não conseguia mais andar.
E aí eu olhei, eu falei, tá bom, Deus, se você quer que eu ore por ela, eu vou orar. E aí eu coloquei a mão sobre a mulher e veio uma autoridade sobre mim que eu nem imaginava, não vinha de mim, vinha do Espírito Santo. E eu comecei a orar por ela e declarar a cura. E aí quando eu terminei de orar, eu perguntei pra ela, senhora, você tá se sentindo melhor? E ela já tava pronta pra responder que não. E aí ela começa a mexer as pernas dela. E aí ela começa a chorar, chorar, chorar e agradecer a Deus. E eu fiquei impactada, eu nunca pensei que Deus podia me usar nessa área. Não era uma coisa que eu realmente tinha fé pra isso, mas Deus gerou fé no meu coração. E teve milhões de testemunhos como esse de cura. E não só isso, mas quando eu cheguei na minha escola, eu fui sempre com o propósito de tocar, de me aperfeiçoar nos meus dons, de realmente aprender mais sobre o louvor e a adoração. E aí quando eu cheguei lá, eu vi pessoas tão boas, que tocavam 10 vezes melhor do que eu. E aí eu comecei a esquecer dos sonhos que Deus tinha colocado no meu coração. E passou esse 1 ano e meio e eu só colocando de lado. Não tava tentando tocar pra nada em nenhuma banda, porque eu sabia que eu não era boa o suficiente. E aí nessa viagem, Deus começou a me lembrar de todos os sonhos dele. E ele começou a ministrar no meu coração que ele precisava preparar o meu caráter antes de me usar como ele queria me usar. E que ele me escolheu exatamente porque ele sabe que eu sempre vou saber que não é por causa dos meus dons, não é por causa do que eu posso fazer, mas sim por causa que ele vai estar me usando sempre. Porque eu não posso alcançar nada do que ele tem me prometido. E muitas das minhas orações de sempre pedir para que Deus abrisse os meus ouvidos para ouvir os sons dos céus, para que eu pudesse liberar melodias que viessem do céu, que trazessem o céu na terra. E faziam anos que eu estava orando por isso. E nessa viagem missionária, Deus começou a abrir os meus ouvidos. E muitas melodias começaram a surgir no meu coração. Naquela viagem, muitas vezes eu estava parada e aí eu começava a ouvir melodias de violão tão alto como se alguém estivesse tocando do meu lado. E todas essas coisas, todos esses sonhos, tudo isso tem vindo de volta por causa do que eu disse, do que eu me dispus a falar. Deus, você pode me usar. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ser o melhor, que a gente precisa ser o mais bem preparado, mas ele não tá procurando por isso. Ele tá procurando por pessoas que têm um coração nele, porque o resto ele pode fazer, ele pode te dar as habilidades certas, ele pode fazer os milagres que ele precisa e te tornar aquilo que ele precisa tornar, mas você só precisa ter o coração de disposição para ele. E uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração e que eu sei que é o que eu quero colocar meu tempo nisso como músicos, muitas vezes a gente pensa que só quem tá liderando o louvor é que tem a responsabilidade. E não é isso. Eu sonho no dia que as igrejas vão ter uma equipe de louvor inteira, em que todos os músicos têm o coração certo, estão procurando para liberar realmente os sons dos céus na terra. E é isso que ele tem colocado no meu coração. Muitas vezes a gente não precisa de pessoas cantando, a gente não precisa de ninguém falando nada. Apenas o som dos instrumentos podem liberar os céus na terra, podem trazer uma atmosfera que vai trazer libertação, cura, vai levar congregações a ter muito mais sede por ele, e tudo por causa de sons. Você não precisa de pessoas falando muitas vezes. Então eu realmente encorajo a você primeiro, diga sim àquilo que ele tem colocado no seu coração. Você não precisa ser o melhor, ele vai te tornar o melhor. E segundo, sempre tenha os ouvidos abertos para aquilo que ele tem para fazer em você, porque ele tem sonhos específicos que só você pode realizar. E muitas vezes vai muito contra o que as pessoas pensam, o que é o tradicional, mas isso não importa,
que Ele quer te usar.